Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Chayei Sarah. Parashat Chayei Sarah, a gente sabe, começa com o assunto do falecimento da Sarah. E a Torá conta que Sarah, quando faleceu, tinha 127 anos. A Gemara conta que nosso grande mestre Rabbi Akiva, ele estava dando uma aula para os alunos dele. E os alunos, no meio da aula, começaram a cochilar, começaram a ficar mais cansados. E Rabbi Akiva queria chamar a atenção deles de volta para a aula. Rabbi Akiva, para chamar a atenção deles de volta, fez a seguinte pergunta: por que Esther decidiu dominar 127 países? Óbvio que realmente tem uma pergunta aqui. Porque Esther, quem conhece a história da Megillah, sabe que ela não decidiu nada. Esther simplesmente casou com o rei, com Ahasverosh, que ele era o rei dos 127 países, e Esther, como a rainha, a esposa dele, tecnicamente dominava 127 países. Então, qual é o significado dessa pergunta? Porque Esther decidiu dominar 127 países. Rabbi Akiva, diz o Midrash, também deu a resposta. Porque Esther foi inspirada da Sarah. Sarah viveu 127 anos, então Esther decidiu dominar 127 países. A resposta parece mais difícil do que a pergunta. O que tem a ver um com o outro? O que tem a ver se Esther tinha 127 países com o fato que Sarah viveu 127 anos? Mas, na verdade, nossos sábios dizem que quando um grande rabino, que nem Rabbi Akiva, faz uma pergunta dessa, é óbvio que tem uma camada muito mais profunda por trás dessa pergunta do que somente uma pergunta para chamar a atenção e resposta sem nexo. Rabbi Akiva, a Gemara diz que ele estava chamando a atenção dos alunos que no meio da aula estava cochilando. Quando a gente começa a cochilar, quando a gente começa a perder a nossa concentração, nosso foco, quer dizer que o assunto fica pouco menos interessante. Realmente, todo mundo, às vezes na vida, parece essa pergunta: não dá para ser uma boa pessoa sem Torá? Tem que sentar na aula e estudar Torá todo dia para ser uma boa pessoa, para ser... Qual é o valor dessa Torá? E assim, às vezes, parece que a gente senta na aula, a gente senta e estudar, mas qual a finalidade de tudo isso? Por isso veio Rabbi Akiva e queria chamar a atenção do seguinte ponto. A gente sabe da história da Esther que antes de ser rainha, ela estava na casa do Shashgaz, ela estava na casa das mulheres, e Mordecai avisou ela, advertiu ela várias vezes: não fala que você é judia. Não fala que você é judia. E Esther realmente cumpriu essa ordem do tio dela e não falou a origem dela. Somente depois, quando Esther já ficou a rainha, já ficou a esposa do Ahasverosh, e na verdade muito depois,
Esther finalmente revelou para o Ahasverosh que ela é judia e o decreto que Haman queria fazer com os judeus. Isso que Rabi Akiva estava perguntando. Da onde Esther teve essa inspiração de ser a rainha e exercer a função dela como rainha em cima de 127 países? Responde Rabi Akiva, isso começa da Sará. A gente sabe que o nosso mundo, como a gente conhece ele, pelo menos tem um prazo de 6.000 anos. O Midrash diz que os primeiros 2.000 anos desse mundo eram chamados os 2.000 anos de Tohu, de vão. O segundo 2.000 anos do mundo são os 2.000 anos de Torá. Os 2.000 anos que o mundo desenvolveu muito em Torá. E os últimos 2.000 anos são os 2.000 anos que a gente chama os anos de Mashiach, quer dizer que esses são os anos que o mundo já está mais preparado e tudo o que acontece, o processo até a vinda de Mashiach. Mas quando a gente olha bem essa divisão de 2.000, 2.000, 2.000, os 2.000 anos de Torá deveria começar no ano 2000 ou 2001 da criação. E a gente sabe que a Torá foi dada muito depois. Então, o que aconteceu no ano 2000? Como começou os 2.000 anos de Torá? Respondem nossos sábios que os 2.000 anos de Torá começaram, na verdade, quando Abraham e Sará começou a fazer o trabalho deles. Abraham começou a ensinar os homens, Sará começou a ensinar as mulheres, e assim começou 2.000 anos de Torá. Mas minuto, aonde são todos os convertidos de Abraham e Sará? O que adianta? Naquela época não existia o termo de ser Yehudi, de ser judeu. Então, Abraham e Sará estavam trabalhando em volta de quê? Mas nós temos que saber que Abraham e Sará, quando estavam ensinando o mundo a acreditar em Hashem e os conceitos da Torá e os valores da Torá, não sempre chegaram no ponto que a pessoa, o aluno, no final se converteu. Mas as pessoas viu uma maneira de vivência. As pessoas viu como vive um casal como Avraham e Sará. As pessoas escutaram sobre conceitos que não somente o material é o que domina na vida da pessoa. As pessoas escutaram que mesmo se a pessoa tem desejos, você pode superar os desejos. Avraham, quando andava, ele chegou em Israel, foi para o Egito. Primeira coisa, os egípcios pegaram Sará. Que é isso? Por que pegar Sará? Porque de repente você vê que a pessoa pode ter todas as filosofias do mundo, mas quando ele chega num desejo, quando ele chega numa coisa que ele realmente quer, cai tudo. Isso num animal chamado ser humano. Depois, de novo, Abraham repete essa história e de novo Avimelech, primeira coisa que ele faz, pega Sará. Como pega Sará? Mesmo supondo que ela é a irmã do Abraham, conversa, pede. Por que pega? Porque justamente esses lugares não tinha ninguém para ensinar eles como ficar controlado. Esses lugares
criaram seres humanos que têm desejos, e quando você tem desejo, você faz o que você está desejando, porque esse animal não consegue se controlar. Até que chegou Abraham e Sará e mostrou para eles, era um exemplo vivo de um casal de seres humanos, o que eles acham que é um animal, controlado. Abraham e Sará, com a existência deles, com isso, aonde eles passaram, eles introduziram novos conceitos de controle, novos conceitos de consciência, novos conceitos de comportamento. E assim, Abraham e Sará entendeu que cada vez que eles andam para cá e para lá e servem como um exemplo, eles estão mudando o mundo. E realmente a gente vê que nos países aonde tinha Yehudim, aonde tem Yehudim, bem ou mal, tem conceitos que as pessoas vivem com eles. Tem conceitos que o Yehudi, mais religioso, menos religioso, mas ele traz para a sociedade. E recentemente a gente viu o que acontece quando a gente encontra com lugares que faz dezenas de anos que não somente que não foram influenciados por Yehudi, foram criados dezenas de anos com ódio de Yehudi, foram criados contra aceitar esse controle. Aí realmente aquele animal, ser humano, vira um animal mesmo. Diz Rabbi Akiva que Esther, quando ela era rainha, ela tinha essa dúvida se é para exercer a função dela como rainha com os conceitos judaicos ou fica passiva. Esther não falou abertamente que ela era judia, mas Esther, pela opção dela, dominou os 127 países. O que foi a parte dela, ela dominou com os conceitos judaicos. A gente sabe que Vashti, por exemplo, humilhava as mulheres na hora de trabalhar, obrigava as mulheres a trabalhar de uma maneira que não tinha dignidade. Esther não trabalhava assim. Esther não mandava as mulheres trabalhar assim. Esther dominava, Esther escolheu dominar os 127 países com uma maneira mais judaica. Isso que perguntou Rabbi Akiva, da onde Esther tinha essa coragem de introduzir esses conceitos para esses 120 países? E a resposta, porque os países já tiveram preparados, porque Abraham e Sará, desde o trabalho deles, os sementes que eles plantaram de controle, de conceitos, de piedade, de ajuda, brotaram. As famílias, desde a época de Abraham, tiveram filhos. Eles tiveram filhos. E assim por diante. E esses conceitos continuaram com as pessoas. Então, quando veio Esther e queria introduzir esses conceitos para os povos, não era uma coisa estranha. Eles já escutaram aqui e ali, não sabia de onde veio, talvez esqueceu o fonte, mas não era coisa estranha. Ela só despertou o que o povo já sabia. Isso que Rabbi Akiva queria falar para os alunos deles. Às vezes a gente estuda a Torá e acha, bom, mas o que sai disso? O que sai disso? Sai disso um Yehudi, sai disso uma pessoa que estuda não somente a filosofia da beleza da vida, mas estuda como se autocontrola, estuda como ser um exemplo,
Às vezes fica entediado? Fica. Mas quando você soma tudo, você recebe uma coisa tão bonita. E cada Yehudi, quando ele senta e estuda, tem essa responsabilidade. Porque você sai na rua, pessoas olham em você, o seu comportamento influencia pessoas. Essa influência, ela vai mais longe. E assim, você passivamente muda o mundo. Você passivamente faz o mundo mais preparado para uma coisa mais refinada. Isso que Rebbe Akiva queria lembrar os alunos dele. Quando a gente senta e estuda a Torá, a gente literalmente muda o mundo. A gente muda os conceitos. Então, quanto mais a gente vai estudar e exercer a nossa Torá, quanto mais a gente vai mostrar para o mundo que Yehudi pode ser um ser humano mesmo, não um animal, uma coisa controlada, eles vão entender que, tá bom, Yehudi, ele tem na fonte, mas talvez esse conceito de ser humano fica mais controlado, uma coisa que pode ser. Assim, a gente introduz os conceitos para o mundo e assim a gente vai fazer um mundo melhor. Shabbat Shalom.